A graça e a paz de Cristo, pastor Edmário Soares Diniz, canal Pregador Fiel de Cristo. Mais uma vez estou aqui com mais um vídeo da série Um Convite para a Leitura das Institutas de João Calvino. Dessa vez estarei abordando agora o capítulo de número 15 das Institutas. Esse capítulo 15 tem por título, baseando-me na versão clássica da cultura cristã, tem o seguinte título: Como o homem foi criado, onde se trata das faculdades de sua alma, da imagem de Deus, do livre-arbítrio e da integridade original de sua natureza. Este capítulo está dividido em 8 partes, e as partes são as seguintes. O homem foi criado sem mácula. Deus não é culpado do pecado humano. Segunda parte. Espiritualidade e imortalidade da alma, contudo distinta do corpo. O homem é imagem e semelhança de Deus. Quarta parte, agora. A verdadeira natureza da imagem de Deus, só determinável à luz da concepção bíblica da regeneração em Cristo. 5. O emancianismo dos maniqueus quanto à origem da alma. 6. Definição e propriedades da alma. 7. Entendimento e vontade, os centros das faculdades da alma. 8. Livre-arbítrio e responsabilidade de Adão. E para estar corrigindo aqui que eu não mencionei, a terceira parte é justamente o que eu mencionei, que foi o seguinte, a terceira parte. A terceira parte se refere a o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ok? Então aqui eu posso destacar nessa leitura desse capítulo 15 algumas coisas importantes. A primeira delas é a seguinte, é que o ser humano, quando foi criado originalmente antes da queda de Adão, ele foi criado em perfeita santidade diante de Deus, e sendo ele, acima de tudo, o ser humano, coroa da criação de Deus. Então ele acaba sendo bem diferente das demais criaturas, principalmente por ter recebido o sopro de Deus, conforme João Calvino frisa. E aqui também, outra coisa importante também que se pode mencionar desse capítulo é a seguinte, é que Calvino ele frisa também, de uma maneira muito forte também, a questão de que o ser humano, ao ter sido criado imagem e semelhança de Deus, os termos imagem e semelhança significam a mesma coisa. São palavras diferentes só para refletir a excelência da criação de Deus quanto ao homem. Então, nesse sentido, o que seria essa imagem de Deus no homem? Seria, no caso, a imagem de Deus na alma do ser humano. A imagem de Deus quanto ao seu caráter moral. E, em segundo lugar, ou secundariamente falando, a imagem e semelhança de Deus no homem não teria muito a ver com a questão corporal ou de aparência, mas sim com relação às faculdades da alma, com relação à sua santidade original, ou seja, o seu caráter moral relacionado à alma. Uma coisa também muito importante também para falar, que Calvino ele tem bastante influência do platonismo. Ele nitidamente reconhece nessa parte a influência que ele tem do platonismo, em que muitas vezes o corpo acaba sendo até certo ponto uma prisão da alma. Claro que ele não absolutiza isso em relação a Platão, ele não faz isso de maneira absoluta, mas até certo ponto o corpo é até certo ponto uma prisão da alma. Então, nessa leitura desse capítulo, o Calvino ele menciona a influência dele de Platão. E outra coisa também, mais uma para ser destacada, claro, evidentemente, é que, segundo a concepção de Calvino, o ser humano é formado de corpo e alma. Então seria uma dicotomia, não uma tricotomia. Então, por isso, a palavra alma e espírito
são palavras semelhantes para destacarem aspectos diferentes daquilo que Calvino chama de porção imaterial do ser humano, ou porção imaterial e imortal do ser humano, criada por Deus. Seria a porção imaterial. E para isso ele utiliza versículos bíblicos para querer fundamentar tudo isso. Claro que como este vídeo é um vídeo breve, então você vai poder ler isso com calma nas institutas e vai examinar isso. Agora, o que posso destacar por último aqui nesse capítulo é o seguinte, é a distinção que ele faz para mostrar quais são as faculdades da alma. E quais seriam essas? O entendimento e a vontade. Entendimento, ou outro nome que se dá como intelecto, significa a capacidade do ser humano em saber distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E outra faculdade seria a vontade, que seria justamente a capacidade do ser humano em justamente eleger ou escolher entre o certo e o errado que ele distinguiu através do entendimento. E em termos práticos isso significa o seguinte, só quem possuía esse absoluto, vamos dizer assim, absoluto atributo de ter um entendimento e vontade sincronizados foi somente Adão antes da queda, antes de pecar. Adão foi o único. Depois da queda, toda a humanidade passou a ser escrava do pecado. Se por um lado o ser humano ele tem capacidade para distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, por outro lado não tem como efetuá-lo sem a interferência de Deus. Para efetuá-lo ou para de fato escolher, somente com a obra do Espírito Santo. O ser humano sozinho por si só não tem capacidade para escolher ou exercer a sua vontade de maneira verdadeiramente livre. Então, eu desejo a todos nessa tarde, uma tarde de bênçãos, graças vos sejam multiplicadas. Quaisquer dúvidas é só entrar em contato pelo e-mail pregadorfiel1645@gmail.com. Quaisquer dúvidas é só entrar em contato. Marque como gostei e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Deus abençoe.